Ô, gente, Roberto Rilubiscro aqui. E não é que eu esquecera que o Balão Mágico teve um programa de televisão na Rede Globo, né? Claro, eu lembro do Balão Mágico, grupo infantil, né? Porque, na verdade, todo mundo, adultos, curtiam, adolescentes, que tocava em boate, tudo quanto é coisa. Claro, né? Eu me lembro, quando você chega na classe, ninguém sabe qual, que essa é a minha canção favorita. Lembro da participação do Djavan, Super Fantástico, tudo. Só que programa de televisão eu não lembro. Provavelmente porque, eu era um menino adolescente mais velho, já estava no segundo, terceiro, colegial, né, ensino médio, 16, 17 anos. Podia curtir o Balão Mágico, mas não ficar vendo aquela criançada ali, né? Meninas até curtiam, mas meninos, nós curtíamos às vezes o desenho, mas não ver aquelas crianças. E B, eu tinha e tenho ainda, um nojo desgraçado daquele fofão. Nada a ver com o ator, gente. É aquela máscara, né, que eu acho nojento, repulsivo. E aí eu descobri nesse documentário que tem na Star Plus que o Boni da Globo achava exatamente a mesma coisa que eu. Olha, eu e Boni temos alguma coisa em comum. Pena que não é a conta bancária, né? Mas assim, ele, segundo está dizendo lá no documentário, que ele achava que parecia que eram dois sacos escrotais. As bochechas do fofão, eu acho exatamente a mesma coisa, parece dois sacos. Eu acho horrível. Só que daí o próprio documentário dá conta de dizer o seguinte, que eles disseram, deixa que as crianças vão amar. Aí diz que a Simone, quando entrou o ator, né, com a máscara do fofão, porque ela era uma criança de 5 anos, ela falou, que fofo. Claro, são percepções diferentes, né? Tá? Mas antes de continuar, crítica bem humorada desse documentário, que é bem legal, né? Docu-série que é bem legal, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante. É bem humorado, embora tenha umas coisas tristes, né? Dá pra perceber que o Toby ficou bastante sequelado, assim, traumatizado, né? Os movimentos de mão, ele é bem nervoso, tudo. Mas, de forma geral, o documentário não conta, assim, tantas tragédias, né? Uma das coisas que eu mais achei legal, na verdade, nem é, na verdade, com relação inerente ao documentário. É uma coisa que muitas vezes eu vejo, leio, escuto. Antigamente as coisas eram mais inocentes, não sei o quê. Não, esse documentário, assim, mostra, né, para quem precisaria ver isso, de que não era mais inocente, as coisas não eram mais inocentes antigamente. A gente é que se achava mais inocente e projetava nas coisas essa inocência. Por que eu digo a gente achava que era mais inocente? Porque o próprio Toby diz, ou alguém diz, que ele, muitas vezes, recebia cusparadas na escola. Portanto, quem passava essas cusparadas eram crianças, né? Então, não. E aí você vai ver também que era tudo uma questão de dinheiro, mercadológico. O cara da gravadora fala, não, era para ter sucesso, tem que fazer isso. Eu fui lá, tenho a gracinha da Simone, ninguém vai tirar o lado humano daquelas crianças. Só que era uma jogada mercadológica, por isso que um deles foi tirado quando ficou adolescente, quando entrou para a puberdade, porque precisava ganhar dinheiro. Os próprios integrantes dizem, teve gente que ganhou muito dinheiro às nossas custas, muito mais, nadou em dinheiro. Aquelas crianças às vezes tinham que trabalhar até 3 da manhã gravando, né? Era outra época, não tinha essas coisas que tem hoje, mas era exploração infantil. E não era então feita por gente que era inocente, não. Era gente que sabia muito bem a cor do dinheiro, inclusive dentro de uma das famílias ou de várias famílias dos integrantes do Balão Mágico. Essa foi a parte mais assim, né, para ver como que era uma decisão mercadológica. É legal, tem um negro para a questão da representatividade. Então, assim, isso é uma faca de dois gumes. Muito legal ter tido um negro, o Jairzinho, no caso, uma criança negra nos anos 80 ali para representar. O Lázaro Ramos fala, olha que era super legal ver alguém como eu lá na telinha, maravilha. Só que a gente sabe que essa representatividade não foi por acaso. Era uma questão também mercadológica, é legal ter um negro, que é filho do Jair Rodrigues, então você une o útil ao agradável, né? Então, para a gente não ficar inocente é achar que as coisas eram mais inocentes antigamente, né? Nem isso é tão inocente assim. Isso aí uma boa psicanalizada explicaria, mas
eu não sou psicanalista, né? Mas é assim, o documentário é dividido em 3 partes, né? 3 capítulos. Grosso modo é assim, ó. Primeiro capítulo é criação do produto e parte legalzinha da fama. Segundo é quando a fama não é mais tão legal, trabalhamos demais, não sei o quê. Terceira parte, o que aconteceu com essas pessoas depois do sucesso? Estou dizendo grosso modo, né? E aí, tudo isso com muita entrevista de gente da gravadora, da Globo, da família. Então aí, claro, você vai colegas de trabalho da época. Então, é claro, você vai ter opiniões. Não, eu fiz, eu que fui responsável porque eu fazia as letras, aí corta para um outro cara da gravadora. Ninguém foi responsável por nada, sozinho, todo mundo não sei o que. A gente, então, né? Ah, não, porque tinha gente que ganhava mais dinheiro. Aí a outra pessoa já vai. Não, isso era óbvio. Se não é que ganhava mais dinheiro, todos eles tinham cachê igual, só que mais pessoas da nossa família trabalhavam na produção, na produção. Eu não posso deixar de dar risada, né? Então ele assim, ele vai dar uma boa pincelada, né, de como foi aquele ambiente. Não vai ter assim grandes, a gente percebe que deve ter acontecido bem mais pressão e bem mais coisas do que aparecem lá, né? Porque os integrantes falam, você, especialmente o Mike, vocês são as pessoas, eu amo vocês, eu odeio vocês. Porque, claro, era uma panela de pressão, aquelas pessoas ficavam juntas, era a família deles, sei lá quantas horas, 20 horas por dia, durante 3 anos, 4, viajando, tudo em lugar. Claro que, né, e numa coisa mercadológica, fazendo show, indo daqui, indo para lá, trabalhando. Então, é claro, né? Deve ter acontecido mais coisas. Você percebe, por exemplo, que a Simone, ela tenta mais fazer um lado mais afetivo, mas tem uma hora, por exemplo, que achei a Mara Maravilha. Ah, não, porque a Simone me deu 10 como apresentadora, 10 como não sei o quê, mas 0 como ser humano. Por quê? Aí o documentário não fala. A revelação talvez mais bombástica é a do Mike lá, que perdeu a virgindade aos 11 anos e começou a fumar, não só cigarro careta, mas fumar com 11 anos. Mas isso me pareceu-me mais devido à criação que ele teve do pai, né? O assaltante lá, o ladrão, o Biggs, do que do Balão Mágico. Não foi dito, né, que alguém do balão ou deu para ele aquilo. Foi uma coisa do pai, então teria acontecido de qualquer forma. Né? Acho que é a história, entre aspas, mais cabeluda. E a gente vê, claro, as crianças falando, né, que aqueles ciúminhos que elas tinham entre elas, de puxar o microfone para o outro não cantar, a inocência. Aí você fala, não, eles eram crianças, tal. Não estou detonando, não, pode ficar sossegado. Eles eram crianças, mas não existe inocência, né, nesse sentido que as pessoas gostam de projetar, tá? É assim, é bem legal. Eu, como vivi aquela época, né, lembro das músicas, tal, foi um barato, né, ver coisas, por exemplo, eles gravando no carro com um dos cantores lá dirigindo, todo mundo pendurado do carro, era realmente assim mesmo nos anos 80, né? Aquelas crianças no programa do Chacrinha, isso eles falam, né? Aquelas mulheradas com aquelas pernonas de fora, falando um monte de coisa, né? E aquelas crianças de 5 anos naquele ambiente, né? Era mais ou menos outro planeta, mais ou menos, né? Enfim. Então é um bom documentário para a gente ter uma noção, assim, ver como que o Toby parece que ficou um dos mais traumatizados, né? Você vê pela movimentação da mão dele, do pé, né? Parece que, né, ele conta algumas coisas, né? Então, assim, de jogar máscara, porque ele não conseguia decorar o texto, então deve ter acontecido muita coisa. Gente que fica reclamando, eles nunca ligaram para nós, para mim, né? Que coisa mais ingrata. Na verdade, todo mundo quer meio, assim, assumir que teve um papel bem grandão na construção desse mito dos anos 80 que foi o balão mágico, né? Quando na verdade foi uma criação de várias pessoas, o cara da gravadora sempre fala, né? Porque é uma equipe de marketing grande que cria, né? Você tinha os discos, mas também você tinha a televisão. Então eu falo do Djavan, o Djavan foi convidado a gravar, né? O Djavan não aparece no
documentário, ele é recém-contratado da CBS. A gente nunca vai saber, né? Não sei se nunca, mas será que a gente vai saber se realmente foi convidado mesmo? Ou, você é contratado da CBS, vai ter que cantar aqui. Essas coisas é que eu fico curioso, né? Mas eu sei que documentários não precisam, não vão falar tudo isso. Porque são coisas assim, nem a gente, né, fala todas as coisas, nem para o analista da gente, quanto mais no documentário, né? Você não pode cobrar tanto assim. Mas dentro do que é falado, para mim me passou uma ideia bem assim, geral, abrangente do que foi a dinâmica. Até porque você consegue ler nas entrelinhas, né? Muitas das rivalidades, não só entre as pessoas do grupo, mas das famílias e até das celebridades ou dos diretores de TV, apresentadores ali que estão dando entrevistas, né? Você percebe que os não ditos e os contraditos dizem muita coisa, né? Então é bem legal, sim. Tchau.